Oi, pessoal! Vou falar hoje sobre um assunto que me pediram para falar, que é sobre dificuldades de para viver de atendimento nutricional em consultório. E por que eu resolvi falar sobre isso? Porque não só quem está começando, como quem já tem o consultório, tá passando por vários problemas no sentido de muitas vezes não saber exatamente o que fazer, como fazer. É, Vou dar alguns exemplos, né? Por exemplo, tem algumas coisas que ninguém fala no sentido de que, primeira coisa, se você saiu da faculdade, você não tem nada, você tá bem perdido, você não tem nada mesmo, você não tem onde atender, você não tem dinheiro, você não tem nada. E agora o que fazer? Como fazer sem dinheiro nenhum? Zero dinheiro, zero renda, zero nada, sem emprego, né? Isso acontece com muita gente, porque muita gente tá fazendo estágio, saiu de estágio obrigatório e realmente não tem emprego. Todo mundo sabe que estágio obrigatório não recebe nada. 99,9% não recebem nada. E tá sem emprego, tá sem dinheiro, e aí vai fazer o quê? Vai arrumar um emprego, vai atender em consultório, mas primeiro, não tem onde atender. Como vai fazer, né? Segundo lugar, muitas vezes não tem nenhum notebook para atender, não tem nenhum computador, não tem nada, não tem um método, não sabe como fazer isso e o principal, não tem pacientes. Não só para quem está começando, mas como tem aquelas pessoas que já estão em consultório também e que às vezes começaram nessa mesma situação e estão passando por isso e tá pensando em desistir, em procurar um emprego ou fazer outra coisa, por quê? Porque não tá conseguindo fazer render, entendeu? E aí, o que fazer? O que acontece nisso aí? Em primeiro lugar, bom, se você não tem dinheiro nenhum, primeira coisa a fazer é procurar algum lugar para atender. Na sua casa não vai dar, por conta mesmo de segurança. Você não vai ficar levando várias pessoas estranhas na sua casa. Não vai dar. E o primeiro que o CRN nem permite isso, não é legal. Então você vai procurar um lugar para atender. Tá, como que você vai procurar? Por onde você vai começar? Bom, tem várias formas, né? Tem lugares que aí você pode procurar aluguel de sala. Bom, você não vai ter como pagar, porque primeiro você não tem paciente. Se você não tiver paciente, você não vai ter como pagar isso, né? Então, bom, se você tá bem e você tem como pagar um lugar para você, legal, mas vai ser um dinheiro que você vai despender sem você ter um retorno tão imediato. Por quê? Porque sem paciente você vai só gastar e o dinheiro não vai entrar. Então, primeira sugestão: procurar alugar um lugar que seja avulso. O que é o avulso? O que é por hora? O que é por hora? Bom, você vai pagar por hora. Você vai pagar por hora de atendimento, né? Então, o que vai acontecer? Você não vai pagar mensal se você não tiver paciente, você não vai pagar nada. Mas se você tiver paciente, você agendar e você fizer o atendimento, você vai pagar um valor desse atendimento, certo? Então, o que acontece? Sei lá, você vai cobrar na sua consulta, não sei, vou chutar um valor, R$200. Alguns lugares que fazem esse aluguel por hora avulsa, que chama assim por hora avulsa, né? A hora sai em torno de R$33, aí cada lugar tem uma média. Vamos supor aí R$30 por hora. Então, né, você já vai supor que você vai alugar esse lugar e desse valor dessa consulta de R$200, você vai descontar esses R$30.
Não só esses R$ 30 aqui que você vai descontar, né? Mas você vai descontar também o valor do retorno, porque essa pessoa vai fazer um retorno com você, né? E essa hora do retorno também vai ser descontada. Então, desses R$ 200, você tem que já descontar R$ 60, né? Então, R$ 60, olha, de 200. Deixa eu até fazer as contas, que eu não fiz as contas antes. Vamos lá, 60 vezes 100 igual 6.000. Gente, vai dar 30% do valor da consulta, o valor do atendimento da consulta e do retorno, você vai pagar, então, o aluguel vai dar mais ou menos 30%. Gente, 30% é um valor ótimo. Muita gente cobra muito mais. Por exemplo, vou dar um exemplo sobre isso. Por exemplo, tem muita gente que resolve fazer parceria, né? E nessas parcerias com alguns locais, esses locais, eles resolvem cobrar uma parcela do atendimento, por atendimento pelo nutricionista, por exemplo. Ah, o que é isso? Por exemplo, você vai tentar fazer uma parceria com uma academia, ou com uma clínica, ou com qualquer outro lugar que tenha uma sala vazia, inutilizada lá, e ele resolve oferecer para você fazer os atendimentos dos pacientes dessa clínica ou dessa parceira, ou que seja academia, clínica, enfim, qualquer lugar, porque em uma outra gravação, em uma outra aulinha, eu vou explicar sobre captação de pacientes e parcerias, bem específico mesmo. É um tema muito legal, gente, não percam, porque tem muita gente precisando dessa ajuda com relação a isso. E eu vou falar. Mas voltando. Com relação a essas parcerias, aí eles oferecem a sala. Ah, legal, nossa, eu vou ter uma sala. Tem muita gente boa que oferece a sala de graça para você. E aí, o que acontece? Você faz o atendimento de graça dos pacientes dessa parceira. E aí, o que acontece? É uma forma de captar pacientes para a sua clínica, entendeu? Por quê? Porque esse atendimento de graça, ele não é uma consulta completa, ele é uma orientação nutricional. Tanto é que você faz uma agenda para essa parceria com várias atividades, com várias outras coisas. Essa parceria que você faz, ela é gratuita, ninguém vai te pagar nada, entendeu? O objetivo é você captar pacientes para a sua clínica. Então, a captação desses pacientes vão ser pacientes pagantes, né? Então, você vai fazer uma orientação nutricional, um trabalho maravilhoso nessa parceira, para você captar pacientes, para oferecer um atendimento mais completo, mais personalizado. Essa é a função. E aí, essa parceira oferece essa sala para você, entendeu? Sem cobrar nada. Legal, joia, entendeu? Ótimo. Sem cobrar nada, sim, né? Nos pacientes que tiver lá e alguns pacientes que você, por acaso, tenha e você não tem um consultório só seu, mas aí você resolve encaminhar os pacientes que você, porventura, venha a ter para lá, entendeu? E aí o dinheiro é todo seu, você não paga nada. Mas a maioria das parceiras, o que faz? Não cobra nada, lógico, do atendimento relacionado a clientes da parceira, lógico, mas aí qualquer paciente de fora que você traga, porque você não tem sala, e aí você aceitou uma sala dessa parceira, né, desse parceiro, enfim, né, uma sala que ele tem lá vazia. É um começo? É um começo, porque você não tem nada. E aí esses parceiros, às vezes cobram 40%, muitas vezes até 50% do valor da consulta. Entendeu? Então,
tem que ver se vale a pena, se compensa, entendeu? Por quê? Porque não sei se com esse 50% vale a pena ou não, enfim, né? Então, às vezes, pensando melhor, quando você for fazer captação de pacientes, fazer essas parcerias, atender os pacientes da parceira, lógico, vai ser um atendimento de graça, você vai fazer um agendamento e tal, né? E se você não tem sala nenhuma, se você não encontrou nada na sua região que tenha um preço melhor, no sentido de aluguel por hora e tal, que seja um pouco mais benéfico, você pode até aceitar, entendeu? Que é interessante, vai ter uma porcentagem um pouco maior do seu atendimento, né? Às vezes até 50%, né? Que o parceiro vai exigir, né? Então, se você cobrar R$200, vai ser R$100, né? Enfim, aí tem que pensar muito bem, fazer os cálculos direitinho e tal, e ver como que funciona. E pensar bem. Ou então fazer essa parceria e ter um consultório seu à parte, por exemplo, esse avulso, né? Que às vezes vale mais a pena, né? Só explicando. Por exemplo, eu comecei numa clínica que era por pagamento avulso, né? Então, tinha de tudo. Na clínica, por exemplo, quando você paga assim avulso, não sei em outras, gente, essa que eu fui era assim. Tinha tudo, tinha até computador, entendeu? Tinha até notebook, se você não tivesse notebook. Não precisava pagar papel sulfite para impressão, já tinha impressora lá, já tinha notebook, era só você ir, entendeu? Você vai, agenda lá os seus pacientes e vai, entendeu? E era uma porcentagem muito boa. Então, e você não tinha que pagar nada. Além, era só esses R$30 a hora. Então, já tinha notebook, já tinha a sala arrumadinha, tinha outros benefícios no sentido de que tinha ar-condicionado, a sala, não pagava sulfite, tinha impressora, tinha tudo, entendeu? Então, vê, analisa aí. Você pode conseguir uma sala com parceiro, né? Ou você pode tentar ver um aluguel avulso por hora, né? Tem muito, acho que é coworking, né, que eles chamam, tem coworking, tem clínicas só da área da saúde mesmo, que fazem esse aluguel por hora de salas, né? E aí, quando você não tá utilizando a sala, outros profissionais utilizam a sala. Tem muito hoje em dia, tá aumentando muito isso. Eu acho que é muito benéfico. Eu acho que para o nutricionista, isso tem muito valor, porque ajuda com relação à independência financeira, entendeu? Porque o gasto é só aquilo, e se você não fizer o atendimento, você não tem que pagar mais nada, entendeu? Você não tem que pagar mais nada. É só aquilo. Então, se você não tiver atendimentos naquela semana ou naquele mês, é só isso, né? Então, por isso, eu acho que é um pouco benéfico, né? Do que você, muitas vezes, levar o paciente para parceira e você ter que sempre pagar 50%, entendeu? 50% e tal. E muitas vezes você ter que levar toda a sua estrutura, você ter que levar o notebook, se você tiver, mesmo que tenha computador, eu acho que se você tiver um computador, eu acho melhor você levar o seu, entendeu? Agora, se você não tiver, é uma alternativa, entendeu? Mas muitas vezes nessa parceira já não tem impressora, então se você quer entregar a dieta na hora para o paciente, já não vai dar, porque você não vai conseguir imprimir. Se você quer imprimir uma avaliação nutricional também já não vai dar, você vai ter que levar formulários prontos, né? Eu tenho formulários prontos por segurança, porque já aconteceu da minha impressora não funcionar e eu fiquei traumatizada, mas às vezes não tem impressora, não tem como você imprimir, vai ter papel sulfite, você vai ter que comprar, vai ter que levar. Vão ter várias coisinhas a mais aí que você vai ter que providenciar nesse sentido, né? Então, por enquanto, sobre essas dificuldades, acho que a primeira dificuldade que eu tô falando é essa,
né, do consultório. Até pessoas que já estão trabalhando com isso e estão vendo uma dificuldade no sentido de que estão alugando uma sala e não estão tendo rendimento, ou até por conta de pacientes, estão fazendo mais atendimento online, às vezes uma forma de economizar, né, um pouco mais e não pagar aquele aluguel mensal, né, ter aquela sala só para você e tudo mais. Esse aluguel avulso, gente, é muito vantajoso. É muito vantajoso, gente. Infelizmente não tem competição com ele, pelo menos na minha opinião, né? Tem suas vantagens e tem suas desvantagens, mas assim, por enquanto, na minha opinião, não tem competição para ele. Tá bom? Por enquanto é isso, tá?